Bom dia a todos que estão entrando. A gente vai só esperar mais uns 2 minutinhos para todo mundo se conectar e a gente já começa, tá? Bom, então vamos começando. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Meu nome é Guilherme Patinho, sou coordenador de relacionamento na Câmara, então sou responsável pelo relacionamento com as nossas empresas associadas. Então hoje a gente está trazendo mais um webinar da nossa série de webinars que a gente está fazendo desde o início da pandemia, desde o começo de abril. E dessa vez a gente está em parceria com o nosso associado, o IBP, que convidou também o Machado Meyer para fazer essa palestra para vocês. Então, hoje o tema é background ambiental, riscos e dificuldades em caso de acidente. Eu já vou passar a palavra para os palestrantes, não vou me estender muito, mas antes eu queria só explicar uma coisa para vocês, que no final eu vou fazer todas as perguntas de vocês para os palestrantes, e eu peço que vocês mandem todas as perguntas no ícone Q&A, que fica na barra de ferramentas de vocês, na parte de baixo da tela. Então, podem ir mandando as perguntas durante mesmo a apresentação, que no final eu vou passar todas as perguntas para os palestrantes. Além disso, no final, eu também vou projetar na tela de vocês uma pesquisa de satisfação do webinar. São 3 perguntas bem rápidas e bem diretas para vocês responderem. Eu peço, por gentileza, que vocês respondam para a gente sempre melhorar a qualidade dos nossos eventos para vocês. Então, agora eu vou passar a palavra para Roberto e para Eduardo do Machado Meyer para já começar a apresentação. Bom webinar a todos e a palavra é com vocês. Bom dia a todos. Eu sou Roberta Leonhar, eu sou sócia da área de Meio Ambiente e Gestão de Crise do Machado Meyer Advogados. Eu agradeço à Câmara Brasil-Alemanha e à EBP por este convite. É sempre um prazer conversar sobre esse assunto tão instigante, né, e que nos deixa bastante atarefada no nosso dia a dia profissional. Eu vou fazer a minha parte de apresentação em conjunto com o Eduardo, meu sócio também, depois ele vai se apresentar para vocês. Então, muito obrigada, espero que tenham um bom webinar. Edu, se você puder mudar Isso, obrigada. A gente vai falar sobre gestão de crise, né? E, claro, como somos advogados, com uma visão jurídica do assunto, né? Vamos deixar a parte técnica para quem entende, que são os nossos colegas também palestrantes. A gente pôs aqui uma definição muito, muito rápida sobre o que seria uma crise, né? E, segundo o professor da Universidade de Harvard, a crise é uma mudança, seja repentina ou gradual, que resulta em problemas urgentes que devem ser abordados imediatamente. Para uma empresa, uma crise representa qualquer coisa com potencial para causar danos súbitos e graves a seus funcionários, a sua reputação e a seu resultado financeiro. Então, como a gente pode ver, existem aqui vários elementos que a gente vai passar ao longo da apresentação que são muito caros para as empresas, né? Seus funcionários, né? Então, no escritório a gente tem um dos valores, né? Valorizamos as nossas pessoas. Então, os funcionários das empresas são um asset muito importante, relevantíssimo, né, para a perenidade e para o business continuity da companhia.
a reputação. Uma crise, como a gente vai ver, ela pode não ter efeitos financeiros imediatos, mas a crise pode ter um efeito muito nefasto na reputação da companhia. E é óbvio, o seu resultado financeiro, né? Então, uma crise, por exemplo, ambiental, né? Que é a nossa especialidade, pode de imediato paralisar as operações de uma unidade relevante. Então, os resultados financeiros vão ser impactados de qualquer forma, né? Edu, acho que a gente pode mudar de apresentação. Então, durante a nossa manhã, a gente vai falar sobre os cuidados a tomar e passos a seguir em situações de crise, né, de qualquer natureza. Para que serve o gerenciamento de crise, né? O que você faz previamente a uma crise para que quando ela acontecer, você possa estar preparado. A gente que lida com gestão de crise brinca, né? Você não sabe quando a crise vai acontecer, mas que ela vai acontecer, algum dia ela vai acontecer. É claro que a gente espera na nossa companhia que ela não aconteça nunca, mas a gente tem que estar preparado porque muitas vezes a gente sabe que ela é um risco muito presente, mas a gente não sabe quando que isso pode acontecer, né? E a variedade de temas. Acho que a variedade de temas também é algo que a gente tem que levar em consideração, né? A gente pode falar de crise ambiental, claro, e vai ser o mote da apresentação de hoje. Mas também existem outras crises que podem afetar as empresas de todos aqui os palestrantes. Uma crise, por exemplo, que envolva corrupção, né? Quanto não passamos aqui no Brasil por eventos de corrupção que afetam diretamente a companhia, a governança da companhia, né? Quem está sabendo deste problema, quem não está sabendo deste problema, como que ele aconteceu. E uma crise de corrupção muito provavelmente pode acarretar problemas criminais, né? Então, no direito ambiental, a gente tem uma relação muito próxima com o direito criminal, que é algo que sempre fica como um problema adicional a ser tratado, né? Lá no escritório a gente tem uma sócia de direito criminal e é muito específica a expertise que precisa ter, né? Sempre a gente trabalha ou com escritório interno ou com um escritório externo também especializado já de confiança da companhia em questões criminais. A gente pode ter, nos dias atuais, uma crise cibernética, né? Tanto se fala agora de proteção de dados, e a gente viu empresas relevantes, como a Target, por exemplo, sendo acometidas por problemas cibernéticos que causaram dano significativo em sua imagem, né? Outra questão que a gente tem de crise, que a gente tem que deixar no radar também, são as questões relacionadas a assédio moral, né? Assédio sexual. Certamente as mulheres que estão assistindo, né, as advogadas, estudantes de direito ou técnicas que estão assistindo aqui a nossa apresentação, já ouviram falar do movimento Me Too, né, que surgiu lá nos Estados Unidos e que também tem as suas repercussões aqui no Brasil relacionados a problemas de assédio sexual, né? Como que isso impacta a sua empresa, né? A atitude de uma pessoa, o que isso pode causar para a sua empresa, o que você tem que fazer para estar preparado. Nos Estados Unidos, muito se fala também sobre os problemas de crise de terrorismo. E quando a gente estuda a matéria, a gente sempre estudava pandemia. E nunca, eu vou ser muito sincera, eu jamais imaginei que em menos de 2 anos a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, né? Que como que a sua empresa estava preparada para uma pandemia, né? E isso é algo muito interessante que a gente pode ver também, a gente vai ver no finalzinho da apresentação, como retomar as atividades, e vamos trazer um pouquinho um paralelo aí com o nosso dia a dia com o Covid, né? Edu, eu acho que este aqui a gente pode mudar. Eu vou passar a palavra aqui para o Edu, a gente vai fazer quase que um jogral, espero que não fiquem muito cansados, assim, em ouvir só uma voz, então a gente está fazendo aqui uma apresentação bem em parceria. Edu, por favor. Obrigado, Roberta. Agradecer também a Câmara Brasil-Alemanha, a EDP, pelo convite. Um prazer falar sobre esse tema, que acho que, para mim, para a Roberta, a gente está no nosso dia a dia. E a gente fala muito desse tema nos casos, mas é muito bom dividir esse conhecimento com as empresas e com
com todos que têm interesse no tema. Pegando esse gancho, né, do que a Roberta mencionou sobre a questão da variedade de crises, né, são vários os temas, e assim, trazendo um pouco para a nossa área ambiental, a gente sempre pensa, né, questão ambiental num grande acidente, num algo de grandes proporções. Mas essa variedade de temas, a Roberta bem mencionou, né, não necessariamente você precisa de um acidente catastrófico, uma grande catástrofe para ter uma crise. Qualquer tipo de situação de risco pode gerar uma crise. Então, trazendo aqui para uma indústria, se as emissões poluentes daquela indústria por algum motivo não atingem os parâmetros estabelecidos na sua licença ambiental, isso pode ser considerado já uma crise, porque é uma crise que vai trazer como consequência ou investimentos significativos para que essa indústria atinja os padrões exigidos pelos órgãos de controle, ou até a interrupção de atividades, porque sem o cumprimento aos parâmetros exigidos na licença ambiental, obviamente que a empresa estará sujeita a autuações, demandas judiciais, reclamações de vizinhança. Isso já dentro de um universo diferente, também uma crise. E aí a gente pode pensar em várias outras, né? Então a gente pensa aqui no contexto de crise toda a situação que pode afetar operacionalmente ou a continuidade ou a reputação da empresa. E como é que a gente como é que a gente imagina o gerenciamento de crise, né? A gente tem as etapas, e aí a primeira etapa ela é muito importante, que é o quê? É o preparo para a crise. Como é que a empresa está preparada para uma eventual crise? Porque, por experiência aí no cenário, né, de gerenciamento de crise, nenhuma empresa consegue atacar adequadamente um cenário de crise sem uma preparação prévia, sem a interação, sem uma organização interna que envolva relações públicas, identificação da comunidade, do seu entorno, das autoridades com quem ela vai se relacionar num cenário de crise, trazendo sempre a questão ambiental, órgãos ambientais, Ministério Público, ela tem que identificar previamente quem serão esses interlocutores, às vezes, né, para um cenário de crise relevante ou de uma catástrofe ambiental, Defesa Civil, órgãos de saúde. Então, ela precisa pensar, a empresa nesse cenário, há uma necessidade prévia de identificação dos stakeholders, como é que ela identifica quem será acionado na parte do poder público, no Ministério Público e também nas comunidades, porque é um fator extremamente relevante essa integração com a comunidade, né? A comunidade ali, o entorno da sua unidade produtiva, certamente será a primeira afetada no cenário de crise. E aí, uma grande situação que é importante e preventiva é estar preparado para uma resposta. Por isso que os órgãos internos de relações públicas, de comunicação, devem estar devidamente preparados para que a crise, ela normalmente não se anuncia, né? Ela não é algo que é esperado. Estou esperando que a crise chegue. Não, ela acontece, é uma situação abrupta que causa um cenário de crise. Consequentemente, nessa situação, os órgãos internos, né, as pessoas de relações públicas de comunicação têm que estar muito bem preparadas para responder imediatamente aos anseios dos stakeholders, que vão demandar respostas imediatas. Então, essa etapa inicial de preparação para a crise, né, do preparo para a crise, aqui, algo preventivo, ele é muito relevante e está muito associado a identificar, cada empresa identificar, tentar antecipar, na verdade, quais são os riscos que ela gera e quais são as crises que ela pode enfrentar. O Roberto me mencionou, uma empresa pode eventualmente ter uma crise de dados, né, a questão de proteção de dados, uma crise cibernética. Como é que ela vai enfrentar esse tipo de situação? Como é que ela vai responder aos vários órgãos? Como é que ela vai enfrentar a comunidade? Como é que ela vai enfrentar a comunidade não é bem uma palavra, né? Como é que ela vai responder à comunidade? Então, acho que o preparo para a crise ele tem que ser muito cuidadoso. Ele tem que ser quase pessimista. Uma vez que a empresa esteja preparada para enfrentar a crise, quando a crise chegar, normalmente ela passa pela crise de uma forma mais suave. Não importa muito que as consequências sejam significativas, porque ela está preparada para enfrentar a crise. E aí a gente entra, né? E aí a gente pensa no gerenciamento de crise, a gente entra no cenário 2, na situação 2, que é quando a crise acontece.
efetivamente, se houve um preparo, você vai identificar a extensão dessa crise, quem são os atingidos, como é que você vai se relacionar com esses stakeholders, quais são as ações imediatas, emergenciais, quais são as ações de médio e longo prazo que você já pode antever e preparar esse momento de crise para tomar, mas o esforço principal aqui é adotar medidas urgentes para a contenção dos impactos dessa crise, e o principal, toda empresa vai imaginar ou esperar que após a crise, ou durante mesmo a crise, ela não vai interromper suas atividades. Então, o foco também tem que ser na continuidade do negócio, ainda que adaptado ao cenário de crise, mas necessariamente uma continuidade. Porque não é de esperar que uma empresa, ao enfrentar uma crise, vai fechar suas portas, que não é nem essa consequência que se espera, já que se é necessário responder à crise e reparar eventuais danos, etc. E aí a gente chega nesse cenário de pós-crise. Uma vez enfrentada a crise, com adotadas medidas emergenciais e mais imediatas, como é que você adapta o seu negócio após a crise? Que medidas precisam ser adotadas para que a empresa mude a sua forma de agir ou adapte-se à nova realidade e dê continuidade aos seus negócios, né? Então, esses são, vamos dizer assim, as 3 grandes etapas de um gerenciamento de crise. Todas elas muito importantes. A preparação é extremamente relevante e acho que aqui a gente tem uma mudança grande de comportamento das empresas brasileiras nos últimos tempos, em que há uma preocupação necessária com a preparação para a crise. Acho que 20 anos atrás, talvez até um pouco menos, 10 anos atrás, a gente via as empresas respondendo à crise, mas de um jeito, muitas das vezes de um jeito atropelado. Hoje não, já se tem um foco muito grande no preparo para a crise, para que você consiga, posteriormente, no cenário de crise, enfrentar essa situação de forma com conhecimento da situação, ou pelo menos o conhecimento esperado daquilo que você tinha de cenário hipotético, e o pós-crise, porque o objetivo sempre vai ser a retomada de negócios, né? E acho que aqui a gente entra numa situação, aqui eu faço um parênteses na parte da preparação da crise para tratar um pouco de compliance ambiental. De forma muito breve, mas é algo que também está muito em voga hoje, é a discussão sobre a adoção de políticas de compliance ambiental. E aí se fala compliance. O que é compliance? Eu acho que a origem da palavra é a origem lá atrás nas políticas anticorrupção, lá que são importadas, tanto que o termo ainda é um termo em inglês, que tem uma tradução para conformidade, mas não é exatamente o que se imagina dentro dos contextos de discussão de compliance, mas ela vem do mundo corporativo, especialmente da legislação das normas estrangeiras que visam a anticorrupção, as políticas de FCPA dos Estados Unidos e outras na Europa também, sobre o combate à corrupção, muito focado nesse início, na interação entre poder público e empresas privadas, mas o que se imagina como compliance? Então, obviamente, não tem uma definição legal propriamente dita, mas se entende como um sistema complexo de ações para mitigação de riscos e foco na continuidade do negócio. E aqui, de novo, a gente olha isso como por que a gente trouxe o compliance ambiental aqui? Porque também tem o foco na continuidade do negócio, e mitigação de riscos. Então, o compliance, ele é um mecanismo que tem sido adotado frequentemente, está muito em voga internamente nas empresas, para que sejam instituídas políticas efetivas de adoção de medidas preventivas. Por que eu estou dizendo adoção? Eu não tenho usado eu evitei aqui usar o termo, a expressão cumprimento de normas. Porque o compliance não pode ser só o cumprimento de normas. Cumprir as normas ambientais, adotar ações para atendimento de condicionantes de licenciamento ambiental, essa obrigação decorre da lei. O compliance ambiental é algo a mais, é a identificação dos riscos que a sua atividade gera, para que você possa proativamente instituir internamente uma política que seja efetiva para, além do cumprimento das normas ambientais, a adoção concreta de ações preventivas para mitigar ao máximo o risco da ocorrência de acidentes e, consequentemente, do cenário de crise. Então, acho que trazer um pouco acho que o impacto aqui do compliance ambiental
para essa situação de gestão, de gerenciamento de crise, né? E aí a gente volta, então eu pensei aqui o compliance como uma etapa da prevenção. Mas como enfrentar a crise? A crise se instaurou, né? Então você vai ter aí duas frentes principais. A primeira é a contenção, aquilo que eu mencionei de você identificar as consequências da crise e atacá-las para que isso minimize ao máximo as consequências para o negócio e para a comunidade. Foco inicial vai ser em impactos ambientais, sociais, né? Necessariamente um impacto ali na comunidade, que às vezes extrapola muito, os impactos ambientais podem, né, extrapolar aí não só a comunidade mais próxima, mas uma grande região. Então, contenção dos impactos, adoção das medidas emergenciais. E, após essa adoção, né, adoção dessas ações imediatas de contenção, buscar a solução da crise. É o foco, e é o que a gente sempre fala, o foco na continuidade do negócio e no pós-crise. Não se pode esquecer, obviamente, a crise, atacar a crise sem só para pensar na continuidade do negócio. Não é essa a nossa, não é isso que a gente recomenda. Mas também não se recomenda que você só ataque consequências da crise sem pensar em como você vai dar continuidade ao seu negócio após o cenário de crise, né? Então, a gente tem essas duas frentes principais e eu vou voltar a bola agora para a Roberta, para a gente pensar aqui, né, nesse diálogo com todos esses stakeholders que podem ser envolvidos, que serão envolvidos necessariamente num cenário de crise. Obrigada, Edu. Eu vou aproveitar para cumprimentar a nossa plateia, vamos dizer assim, né? Aqueles que estão nos assistindo. Eu notei aqui, dei uma olhada rápido nos participantes, eu vou cumprimentar a todos na figura de duas profissionais. A Natasha Trenempol, que está aqui também assistindo, porque você comentou sobre compliance, né, Edu? Eu vou fazer aqui uma propaganda. Ela está também coordenando um curso, um livro sobre compliance ambiental e foi muito bacana ter nos convidado para escrever um dos artigos. A gente escreveu juntos, né, eu e o Edu, sobre compliance e infraestrutura. Então, logo, logo, acho que vai ter mais um livro bacana no mercado para os operadores do direito ambiental. E vou também cumprimentar a Miriam Maza, que faz muito tempo que a gente não conversa, mas ela me deu uma dica super legal de um curso de gestão de crise que eu fiz há 2 anos. Então, cumprimento a todos aí, além de, claro, a minha equipe inteira que está nos assistindo também aqui na apresentação. Estou quase me sentindo aqui uma blogueira falando, cumprimentando a nossa plateia. Mas, enfim, a gente estava aqui falando sobre crise. E este slide que a gente desenhou já há algum tempinho, a gente sempre fala nas apresentações, ele é muito interessante porque ele dá um pouquinho a impressão do que acontece numa crise. Imediatamente, a empresa tem que conversar com todos esses stakeholders, né? E assim, não são poucos. Então, o órgão falando de crise ambiental, né? Neste momento, o órgão licenciador, polícia ambiental, corpo de bombeiros, comunidades afetadas, todos eles entram de uma forma muito presente no dia a dia da empresa, né? Então, em grandes acidentes, a gente vê, a prática nos mostra que no D2, né, não talvez no D1, mas pelo menos no D2, quase todos os interlocutores desses órgãos já estão na sede da empresa, né, fazendo o seu QG ali dentro, né, de alguma sala, de algum auditório da companhia, para que o fluxo de informação possa acontecer da melhor maneira possível, né? E aqui, como não poderia deixar de ser, nessa apresentação, a gente vai dar uma atenção especial a quem? Ao Ministério Público, né? Porque a gente sabe que o Ministério Público tem um papel muito importante no dia a dia das empresas quando acontece uma crise ambiental, porque ele vai estar muito presente, fazendo recomendações, exigindo cumprimento de metas e apresentação de documentos de uma forma bastante intensa, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que as crises do Brasil, né, trouxeram de prática, que o próprio Ministério Público também, né, já aprendeu
a atuar nesses grandes acidentes e já está cada vez mais preparado também para ficar acompanhando tanto o desenrolar da crise quanto o pós-crise, né, a retomada das operações. E aqui a gente também chama a atenção, né, ao órgão licenciador. Nesse momento, a gente pode até lembrar um pouquinho também da Lei Complementar 140, tentar focar a conversa, né, o relacionamento com seu órgão licenciador, para que os eventuais autos de infração também sejam lavrados por este órgão, para que a gente não tenha que lidar com diversos interlocutores. Aqui tem o IBAMA, para casos de acidentes que tenham impacto em mais de um estado, né, de grande proporção, e também depois a gente tem que pensar nas comunidades afetadas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente também como é importante o bom relacionamento com as comunidades afetadas, descobrir quem é o interlocutor correto, quem que representa realmente aquela comunidade. Há uma comissão de atingidos, não há? Eles precisam de uma ajuda especial. Então, acho que a gente pode mudar de slide, Edu, por favor. E tendo em vista, né, aquele slide com todos os interlocutores, o que a empresa precisa estar preparada, e isso é bem importante, né? Isso teria que ter sido pensado antes da crise. Há casos que a gente pensa isso durante a crise, né? Mas o ideal seria que esta estrutura toda, né, esse fluxo de informação já esteja previsto nas companhias, né? E a gente vem a cada vez mais vendo a preocupação das empresas e sendo, né, procurado pelos clientes para fazer realmente um trabalho prévio, né, um trabalho minucioso de organização da empresa para uma eventual crise, né? Então, o que a gente precisa ter em mente? Eu vou passar até, tentar fazer bem rapidinho, que a gente já está quase que comendo aqui o espaço dos nossos colegas da EBP, né? Então, uma disponibilização de base de dados únicas e atualizada. A gente vê que em algumas companhias tem parte da informação com o grupo de meio ambiente, parte de informação com o grupo de patrimônio, parte da informação com o jurídico, como todas essas áreas vão conversar para fazer respostas rápidas para os órgãos, né? É necessária a produção de relatórios de acompanhamento dos efeitos do acidente, né? Quem irá fazer esses relatórios? Será a própria empresa? Serão os órgãos, serão técnicos contratados, empresas de consultoria, né? Mapeamento das informações sensíveis junto com uma linha mestra de comunicação. O Edu falou um pouquinho da importância da assessoria de imprensa, né? Ou da comunicação interna e externa da companhia. Quem vai ser a cara da companhia, né? Se é uma crise relevante, quem vai ser a figura que vai ter de enfrentar os microfones, né? A imprensa, televisão, rádio, a internet, quem será essa pessoa, né? A gente tem que pensar também que às vezes não é necessário você pensar no CEO, no presidente da empresa, tem que ter uma pessoa que tem alguma empatia com o público, né? Alguma facilidade para conversar. É imprescindível o quê? O alinhamento entre as equipes jurídicas e técnicas de comunicação, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que às vezes a gente fala uma língua, os técnicos falam outra, a comunicação vai querer fazer uma nota completamente diferente da que você tinha pensado e muito menos do que a equipe técnica havia pensado. Como você conversar com esses interlocutores com linhas de pensamento tão diferentes e necessariamente diferentes, né? Advogado não é comunicador, técnico não é advogado e advogado não é técnico, e como que a gente consegue fazer com que a relação seja harmônica entre todas as pessoas da companhia, né? Também é necessária a sincronia dos trabalhos de outras especialidades jurídicas. Então, o criminalista, a pessoa de seguros, às vezes tem uma questão trabalhista envolvida. Como você trabalhar também dentro das várias especialidades do direito, né? A depender da proporção da crise, equipes multidisciplinares, isso aqui é bastante básico, né? Então, como você dividir as suas pessoas, os seus braços, né? Para atender um Brasil, por exemplo, uma crise que possa afetar várias localidades
no país, né? Um país da nossa dimensão, isso às vezes é bem importante, né? Quem vai ser a empresa que vai conseguir lhe ajudar a fornecer, às vezes, esses braços faltantes, né? A coordenação das equipes por time central de gerenciamento, então a gente também, né, atua bastante com a organização da equipe de gestão de crise no momento do evento, né, ou do acidente, ou da questão de, não precisa aqui ser ambiental, mas enfim, com uma questão cibernética, por exemplo, quem vai ser, como você vai organizar a governança da companhia para que todas as respostas, de alguma forma, né, e em especial as mais sensíveis, possam passar com uma aprovação em uma linha mestra. E no final, depois, redução e desmobilização de equipes também é importante, né? Quando você vai ter a sensibilidade de saber, não, aqui eu acho que eu já posso tirar uma força-tarefa deste ponto, colocar os nossos esforços em um outro lugar. Edu, acho que a gente pode mudar de slide. Enfim, e o que pode ser feito para evitar o desenvolvimento e o escalonamento de crises, né? A gente falou de toda essa organização prévia, então um planejamento estratégico é muito importante, focado em crise, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, transparência com o poder público e a comunidade, o que a empresa precisa comunicar, né? E em que termos e em que palavras, né? A conversa com o poder público é diferente da conversa da comunidade? Porque o interlocutor é diferente, né? A mensagem é a mesma, mas a forma de fazer essa comunicação é diferente. Assessoria de comunicação, então, monitoramento de portais e mídias sociais, super importante em gestão de crise, e a comunicação interna na empresa também, né? Às vezes é muito desagradável os seus próprios colaboradores ficarem sabendo de uma crise ou de ou detalhes importantes, né, daquela crise pela imprensa e não pelo seu time de comunicação interna, né? Edu, estou um pouco aflita aqui com o horário, acho que a gente pode mudar de apresentação, de slide. Eu vou passar de novo a palavra para você, para a gente continuar aqui com aspectos materiais de crise envolvendo acidentes. Obrigada. Obrigado, Roberto. E aí, dentro de todo o cenário, a gente destaca, a Roberta já destacou, né, dentro dos stakeholders, a Roberta já destacou o Ministério Público. E na área ambiental, a gente tem um cenário muito propício à atuação do Ministério Público em situações de acidentes ambientais. Porque há uma tendência natural do Ministério Público a adotar teses muito contrárias, não vou dizer contrárias, mas mais radicais em relação ao direito ambiental, né? A gente está aqui tratando muito brevemente as principais teses defendidas em ações civis públicas da natureza. São muitas delas defendidas em ações ambientais de qualquer natureza, mas aqui no cenário de crise, né, de um acidente ocorrido com maior ênfase, porque a tendência é, enquanto a empresa olha para a contenção de danos, sempre olhando por uma perspectiva de tentar, né, dar continuidade ao seu negócio, o Ministério Público e as autoridades vão atacar a mesma crise pela perspectiva da máxima reparação dos danos, né? E aqui a gente tem direito ambiental, a responsabilidade objetiva, solidária e integral dos causadores dos danos, né? Então, aí não vai haver qualquer tipo de discussão sobre culpa da empresa, culpa ou dolo, vai ser a pretensão de reparação dos impactos causados. A gente tem previsão na legislação ambiental de desconsideração da personalidade jurídica. Então, se a empresa imediatamente, se a empresa efetivamente causadora não tiver condições de arcar com a reparação desse dano, há possibilidade de desconsideração para atingir acionistas e sócios. Em cenários de acidentes, muitas das vezes, para não dizer 100% das vezes, o Ministério Público já busca essa desconsideração imediatamente. Não se tem a preocupação sequer de verificar se a empresa vai ter meios de reparar, mas já se busca aí envolver acionistas,
sócios, tentar uma ampla responsabilização daqueles que podem, de alguma forma, ter conexão com o acidente, né? Você tem discussões sobre a eventual responsabilidade solidária do poder público, né? Especialmente no cenário de uma atividade licenciada e autorizada, em que aquele impacto foi causado na operação de uma empresa que estava tinha, entre aspas, aí, a permissão do poder público. Então, como o poder público aí poderia ser envolvido nessa cadeia de responsabilização. E algumas teses, que eu vou tratar muito brevemente, mas algumas teses novas, né? Vou dizer novas, que são talvez dos últimos 10 anos, mas que o Ministério Público tem adotado em ações ambientais, que alteram um pouco o cenário da responsabilização no Brasil. A responsabilidade civil, por isso simples, eu vou tratar aqui só de responsabilidade civil, mas a responsabilidade civil no Brasil, ela é baseada, né? Tem um artigo no Código Civil que menciona que a reparação da indenização se mede pela extensão do dano. Então, há uma vinculação direta entre dano e indenização. Em matéria ambiental, a gente sabe que tem essa dificuldade maior de você conseguir identificar a extensão do dano. A extensão de danos ambientais pode ser quase imensurável, mas você tem ainda existe, né, a vinculação à responsabilização civil, mas o Ministério Público e as autoridades têm adotado teses que trazem um pouco do direito estrangeiro, das punitive damages dos Estados Unidos, com as pretensões de dano moral coletivo, para dizer que a sociedade, ao enfrentar um dano ambiental de grandes proporções, sofre moralmente com aquilo. A indenização pedagógica, que é talvez um outro nome para essa punitive damages, né? Porque você não vai pela extensão do dano, mas é uma lição, né, entre aspas, aí, uma pretendida lição, um aprendizado à empresa para que não cometa mais esse tipo de dano, né, não cometa mais esse tipo de dano ambiental, e vários outros princípios, a adoção da inversão do ônus da prova, atribuição ao poluente da necessidade de demonstrar que aquele dano não foi causado, ou que a extensão do dano não tem relação direta com a sua atividade. E aí um exemplo, né, que a gente sempre vê em danos causados a rios, por exemplo. Aquele rio já era impactado por alguma poluição, o dano ambiental agravou de que forma essa poluição? Você pode exigir do empreendedor que causou a poluição a restauração desse rio a uma qualidade ainda melhor do que aquela que estava antes? Aí você tem as discussões, o rio já estava impactado, ele já é um rio poluído, será que eu vou exigir do empreendedor a reparação integral? Parte desse dano, em tese, não foi causado por ele. Então, você tem discussões sobre suspensão de incentivos. Então, o arcabouço jurídico que o Ministério Público traz no cenário de crise, ele é muito forte. E leva, né, e vou passar rapidamente aqui, porque eu também estou preocupado com o tempo, leva à discussão que a gente tem sobre discussões imediatas de acordo com o Ministério Público. Muitas das vezes, você judicializar as discussões é o pior cenário. Você vai ter o Ministério Público que vai fazer pedidos muito pesados, eu vou dizer que são pedidos muito significativos, que vão demandar investimentos muito relevantes, muitas das vezes com medidas de urgência que não são medidas tão amplas que abrangem uma urgência que não se ataca o problema, né, o núcleo do problema, investimentos que podem inviabilizar aquela nossa ideia inicial de continuidade do negócio depois. Então, a gente tem, obviamente, no caso a caso, a partir da análise da situação, mas é muito comum que você já vá ao Ministério Público e celebre acordos, termos de compromisso. É possível terminar um termo preliminar de compromisso, um termo parcial de compromisso, um termo de ajustamento de conduta parcial, para determinar as medidas preliminares. As discussões mais significativas de reparação do dano ficam depois. Já é possível, em alguns casos, negociar, sim, um instrumento definitivo. E aqui você tem um cenário em que a gente volta lá atrás para a nossa discussão da preparação para a crise. Se a empresa tiver condições de criar aí o seu baseline, tiver condições de identificar qual era a situação local ou a situação ambiental previamente ao acidente, você tem é possível defender junto ao Ministério Público, às autoridades, que o que se pode exigir da empresa é aquilo, vamos dizer assim, o impacto negativo daquela atividade ou o dano que modificou a situação anterior, porque aí você tem diretamente esse nexo de causalidade. E aí, assim, a complexidade desses
termos, ela é muito grande, né? A gente tem experiências atuais no Brasil em que você chega a discutir, inclusive, mecanismos de resolução das disputas. Se a empresa não concorda com uma imposição do Ministério Público, como é que isso vai ser resolvido? Se vai ser levado a juízo? Vai ter um órgão administrativo que vai decidir se o Ministério Público tem razão em exigir aquela medida ou não? E isso tudo, né, falando de Ministério Público, mas você tem que também prever de alguma forma, ou tentar prever, se possível, programas de indenização, programas de reparação dos danos às vítimas, né, ao impacto socioambiental causado. Então, o contexto amplo das teses do Ministério Público, associado aí à necessidade de adoção de urgências, leva, inclusive, a esse cenário de você já discutir acordos no momento da crise. Você discutiu o acordo, como a Roberta falou, talvez no dia 2 você tenha o Ministério Público, no dia 3 você tem um termo de compromisso assinado. Pelo menos um termo de compromisso parcial. Porque é a forma que você tem para, inclusive, delinear aquilo que vai ser o foco inicial das ações de contenção dos impactos da crise. Então, acho que o cenário aí é muito relevante de interação com os órgãos. E aí eu vou devolver para a Roberta para a gente falar um pouco do pós-crise, o que esperar desse pós-crise depois de todo esse cenário catastrófico que a gente mencionou. Não é catastrófico sempre, Edu, a gente tem que lembrar, né? De vez em quando a gente tem uma crise mais tranquila, que a gente consegue organizar de uma forma menos estressante, né? Que não nos tire o sono todas as noites. Mas é muito importante, e daí eu já vou passar a palavra aqui para os nossos colegas, quando a gente fala de crise, a gente foca muito no business continuity, que é como você manter a sua companhia operando durante a crise, se possível, mas com foco também de retomada, né? Como você faz para que você possa fazer novamente as suas atividades, né? Exercer suas atividades de uma maneira da maneira como acontecia antes da crise, né? Nem sempre é possível você voltar exatamente ao status pré-crise, mas esse foco na retomada das operações também é muito importante, né? Então, na área ambiental, o relacionamento com os órgãos ambientais bom relacionamento é muito importante. A gente tem visto, né, a gente tem um caso em específico que está fazendo essa retomada agora no momento de pandemia, e como tem sido interessante a gente discutir com os órgãos ambientais formas alternativas de vistoria, por exemplo. Então a gente teve vistorias por drone, a gente tem tido audiências virtuais, muitas reuniões virtuais, como lidar, como tratar, como fazer o relacionamento dos seus assistentes técnicos, né, da sua empresa de consultoria que está lhe ajudando junto com o órgão ambiental, todo mundo aqui nesse ambiente virtual. Então, além disso, quando a gente pensa que você tem um problema, né, uma retomada relevante de operação, né, um acidente aconteceu, por exemplo, no começo deste ano, ninguém imaginava que em março, além de todos os problemas relacionados à retomada de operação, a gente ia ter um cenário de pandemia. Então, a gente tem tido resultados bastante positivos. Fiquei muito bem impressionada, em especial com esse caso que a gente tem lidado, de conseguir a licença de operação corretiva neste ambiente, né, e fazendo aí esses acordos com o órgão ambiental de como trabalhar nesse ambiente de pandemia, né. Então, apresentação de documentos e informações consistentes, tecnicamente embasados, de forma a restabelecer a confiança mútua e restabelecendo essa confiança mútua no ambiente virtual. E acho que é bastante importante a gente sempre lembrar aqui, né, evitar atalhos, os quais podem gerar novos questionamentos e conflitos. Se eu me lembro bem, Edu, acho que só tem mais um slide, ou esse é o último, já não sei. Acabei de mudar para esse próximo da nossa. Que é o relacionamento com a comunidade. A gente já falou aqui bastante a importância, né? Então, a definição dos interlocutores, a produção de informação acessível, né? A comunidade, às vezes, as comunidades mais carentes precisam de uma atenção especial da sua equipe de direitos humanos, né? De socioambiental dentro da sua companhia. Identificação das falhas para correção de novos, né? E evitar novos conflitos. E
também muito importante, resgatando aqui o pessoal da área de comunicação, né, um plano de ação de comunicação para resgatar a imagem corporativa, né, quais são as novas mensagens que essa empresa vai precisar passar para o público para que ela possa, de novo, resgatar aí a confiança dos seus interlocutores. Acho que por enquanto era isso, e a gente passa a palavra aí para o Vinícius e para o Rodrigo para a parte técnica. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado, Roberta. Obrigado, Eduardo. Deixa eu só começar a compartilhar aqui a nossa apresentação. Pois bem. Inicialmente eu gostaria... Um momento só, desculpa. Agradecer a Câmara Alemã e o Comércio Alemão, né, na figura aqui do Guilherme. O Guilherme nos ajudou bastante aí na organização do evento e muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a participação do escritório Machado Meyer, na Roberta e no Eduardo, que fizeram uma apresentação bastante esclarecedora. É um tema complexo, muito abrangente. Eu acho que vocês deram uma visão bastante ampla, que faz a gente pensar sobre vários aspectos. A nossa apresentação aqui, né? Eu sou o Vinícius Ambrogi, o Rodrigo Coelho também vai fazer essa apresentação comigo, a gente vai dividir aí mais ou menos ao meio, é um pouquinho diferente do modelo que a Roberta e o Eduardo fizeram, e a nossa ideia aqui, a gente vai focar um pouco mais nas questões realmente voltada para a questão dos acidentes ambientais, mas a gente vai dar um olhar um pouco mais preventivo para essa questão, que é o background ambiental, e aí a gente vai acabar entrando um pouco mais de detalhe nessa questão. Acho que é importante colocar que esse é um assunto de amplo conhecimento, na verdade, os estudos de background ambiental eles já existem por vários motivos, né? E o que a gente tem percebido e notado é uma necessidade, na verdade, de aplicar esse conhecimento e essa metodologia em casos em que a gente normalmente acaba não aplicando, né? Então, existe aí assim um conceito de que esse estudo ele sempre só pode ser feito preliminarmente a uma atividade, né? Ou para conhecimento de uma determinada área que ainda não foi afetada. E o que a gente vai mostrar aqui é um cenário novo, né? Em que a gente consegue aplicar essa mesma metodologia em casos existentes. E aí a gente vai entrar em mais detalhes ao longo da apresentação. Eu vou dar início então à nossa apresentação. Aqui o conceito. É muito intuitivo isso, né? Então, assim, a gente não precisa detalhar tanto, mas o importante dessa questão é que o estudo de background, ele funciona e ele serve para você determinar as condições pretéritas a um empreendimento, né? E aqui cabe aqui algumas ressalvas, né? Porque normalmente, né, desde a década de 80, né, a gente tem os estudos de impacto ambiental sendo realizados para todos os novos empreendimentos. Claro, empreendimentos mais antigos do que a década de 80 provavelmente não necessitavam desse tipo de estudo, não tinham, mas os estudos aí de 85 em diante, eles começam a ter, então, esse embasamento, né, de qual é a condição que é pré-existente ao empreendimento, a condição de tanto social quanto ambiental daquela localidade. Isso constitui um background, só que se você pegar o conhecimento à época que se existia dos assuntos ambientais e colocar sobre a realidade atual, né, o que a gente tem hoje, existe um distanciamento muito grande, né? Houve muita mudança metodológica, houve, né, novos parâmetros analíticos, por exemplo, que entraram, né, como início de atenção e controle dos órgãos ambientais e fora outras variáveis aí. Então, o olhar aqui do estudo de background, ele tem a ver também com as atividades atuais, porque às vezes, apesar de já ter feito e realizado um estudo desse tipo no passado, isso não determina que se conheça a realidade da condição daquela localidade do passado com o mesmo grau de profundidade que é necessário se conhecer nos dias de hoje, né? Esse é um pouco da questão daqui do dado pretérito. Aqui é um conceito mesmo, né, da metodologia. Então, aqui, vamos supor aqui que a gente colocou nessas imagens aqui disformes aí,
O amarelo, ele é a fronteira do conhecimento possível, do que a gente pode compreender hoje, com as tecnologias, metodologias e com o que a gente tem de conhecimento científico para conhecer um ambiente de uma determinada área. Então, o que a gente sabe até também intuitivamente nesse caso, é que ele é muito mais amplo do que o conhecimento situacional que as empresas têm, ou que, em geral, as comunidades e empresas têm do seu próprio ambiente. Obviamente, a gente tem uma visão parcial do total, e é importante aqui, esse é o conceito do estudo de background, é em compreender que isso que a gente conhece não é o todo, né? O todo ele é muito mais amplo. Então, o estudo, nesse caso, um estudo de background funcionaria também como uma espécie de baseline. Você amplia o seu conhecimento daquela área de modo a que você passe a compreender muito mais do que realmente existe naquela localidade e passe também, a partir disso, enxergar todos os potenciais impactos e potenciais aspectos que hoje são negligenciados ou nem mesmo passam pela ideia, né, das pessoas. Isso não é nenhum assunto na atualidade. Então, esse é o conceito metodológico proposto desse trabalho. Ele é uma ampliação de conhecimento. Claro que isso vou passar para o próximo slide, acho que para complementar a explicação, ele vai nos ajudar aqui a conhecer perigos desconhecidos, né? Então, acho que a Roberta e o Eduardo falaram bastante sobre a gestão de risco, né? Que ela envolve essas fases, né? Desde a parte de você conhecer os perigos, né? Risco, na verdade, nada mais é do que perigo com a frequência, né? Que você tem de potencial ocorrência daquele perigo. Então, você primeiro identifica os perigos, aí você atua para reduzir, né? Transfere, contrata, né? O seguro e faz o que é possível para transferir esse risco. E aí você tem que ter um mínimo aceitável para continuar dos negócios quando você está numa situação dessa, né? A questão é que existem perigos também desconhecidos, né? Então, um estudo de baseline, ele estaria aqui nessa parte azul, né? Onde a gente faria o seguinte, você vai identificar tanto perigos que são conhecidos, quanto perigos ali, situações, né? Perigos a gente pode traduzir aqui como situações, né? Situações e conhecimento da área que são desconhecidos. Essa ampliação de conhecimento leva você a tomar, então, decisões muito mais assertivas para a gestão do risco, né? E isso, claro, te leva a uma situação mais confortável do ponto de vista tanto da empresa reputacional ou dos diretores, com as responsabilidades que são decorrentes da posição, né, que ocupam. Então, a ideia basicamente é essa, é conseguir reduzir o nível de desconhecimento da empresa, que a empresa possui, né, do empreendimento em relação ao seu entorno, e dar uma possibilidade de uma gestão mais efetiva do risco. O Rodrigo depois vai tratar muito mais em detalhe os itens, mas essa é a visão geral, tá? Com respeito aos objetivos, então, existem vários potenciais objetivos desse tipo de trabalho, tá? A gente pontuou aqui alguns que nos chamam mais atenção, né? Que são os mais importantes do nosso ponto de vista, mas existem outros potenciais objetivos que podem surgir desse trabalho. Então, aqui né, conhecer as contribuições efetivas que o empreendimento tem para o meio que ele está, né? Compreender isso de uma forma bem mais assertiva, como eu disse, né? Mesmo que já tenham ocorrido atividades do passado que fizeram esse tipo de levantamento, muitas vezes a empresa também teve expansões sequentes, né? Ou ela teve alteração de processo produtivo que também alteram a performance e desempenho das atividades industriais, que altera também o perfil de impacto que ela tenha, ou mudanças, às vezes, de processos ou produtos, né? Produção e matérias-primas, uma série de possibilidades que influenciam esse item. Essa questão de olhar a condição natural, o background da área, tem a ver com quase que recriar o passado, né? Tentar olhar o que era aquilo, né, no passado, como que é de verdade, né? O que eu tinha de condição natural. Muitas vezes o empreendimento, ele iniciou numa localidade sozinho e depois de 20, 30 anos existe um complexo industrial enorme, né, naquela região. Então, assim, qual é a contribuição de cada parte dentro desse modelo? Isso é um assunto complexo, difícil de ser definido, né? E esse estudo ele é uma das ferramentas que ajudam a determinar esse tipo de contribuição, né? E aí, a gente
identifica posteriormente, né, se aquela contribuição que aquele empreendimento coloca dentro daquele ambiente, se aquele ambiente tem capacidade de assimilar aquilo. Então, é um pouco na linha do que o Eduardo falou, é o compliance, é além, né, da questão normativa, porque você pode estar atendendo a todas as normas, regulamentos e legislações dentro dos padrões, mas mesmo assim você pode ter uma reclamação de um vizinho por causa de um impacto que você está causando. Então, isso é um pouco aberto, né, abrangente, mas esse estudo ajuda a entender melhor qual é a contribuição efetiva para aquele meio, qual a capacidade que o meio tem de assimilar aquelas contribuições, né? E avaliar o empreendimento com respeito também à questão legal, né? A gente já fez casos de estudo com essa metodologia em que a gente alterou profundamente os modelos, por exemplo, de monitoramento ambiental que o site tinha. Porque os modelos foram criados lá no passado e eles não estavam respondendo efetivamente a um controle ambiental do site. Então, é um dinheiro que estava sendo mal investido, porque estava sendo feito, estava sendo entregue, né, do lado do empreendimento. Eles estavam cumprindo com a demanda, mas, no entanto, isso não estava servindo efetivamente para a gestão ambiental daquela localidade. Então, não trazia um contexto ambiental correto, não reportava exatamente o que estava acontecendo e não retratava, né? Então, existe essa questão de olhar também para os planos de monitoramento, os programas que a empresa tem e acertar eventualmente uma coisa ou outra dentro desses trabalhos. Aqui um pouco, então, dessa metodologia, né? É uma metodologia bastante robusta, depende muito da condição, né, em que se encontra o site ou aquele empreendimento ou a região onde ele se encontra. Você pode eventualmente ter uma mudança desse escopo metodológico aqui, mas basicamente o que a gente fala aqui é o seguinte: inicialmente é feito um screening, o Rodrigo vai tratar cada caixinha dessa em detalhes, mas a ideia no screening é um levantamento, né, uma varredura que você faz das informações existentes daquela localidade. Então, busca-se todo tipo de trabalho que já foi realizado, estudos acadêmicos, né, outros processos de licenciamento que foram feitos ao redor daquela localidade, toda a informação disponível, às vezes livros, né, bases para a parte de fauna e flora, existe muita coisa registrada em literatura, faz um bom levantamento das informações, todo o programa de acompanhamento que a empresa executou ao longo dos anos, olha a questão do ambiente regulatório, quais são os padrões, né? Às vezes as empresas têm desejos também de atender padrões setoriais internacionais, né? Que às vezes são um pouco mais restritivos do que a nossa própria legislação, amplia a visão para legislações internacionais, né? Pega alguns limites de outras coisas que estão fora e com base nesses dois pacotes define o que é o escopo de trabalho do estudo background. E aí sim você tem um material suficiente para falar, bom, eu vou estudar o background dessa área da seguinte forma, né? E aí detalha todo esse projeto, executa, consolida dados, analisa, né, esses impactos. E aí faz essa análise de contribuição que a gente falou, né? De capacidade de assimilativa daquele meio, né? Tanto do ponto de vista social quanto econômico, né? E aí não se prende tanto à questão de legislação, se prende mais à questão realmente da capacidade real que aquela região tem, aquela localidade tem. Eventualmente tem as questões de mitigação, ajustes, né? Modificação de programas, melhorias de estrutura na empresa para atendimento desses assuntos, pontos de fragilidade ou eventualmente itens que hoje são negligenciados, porque simplesmente ninguém conhece e sabe daquela temática porque ela não chegou, né, não chegou como um risco, né, não foi enxergada como um risco e não chegou como, de fato, um perigo para a empresa. Bom, essa é a metodologia de um modo geral. O Rodrigo vai detalhar agora um pouquinho mais para a gente. Eu vou colocar a minha câmera off aqui. Rodrigo, você quer continuar com essa apresentação? Acho que pode ser, Vinícius. Se você avançar aí, a gente segue nessa mesma. Bom, tá bom. Vou dar sequência aqui, então, aqueles tópicos que o Vinícius citou, né, sobre o desenvolvimento de um estudo desse tipo. Então, vai entrar um pouco mais em detalhe de como é que isso é feito, né? Então, essa etapa de estudos preliminares,
ela envolve algumas atividades. A primeira, que o Vinícius até já comentou, essencialmente é levantamento de dados existentes, e isso inclui uma avaliação preliminar, por exemplo, do empreendimento, onde você identifica todas as atividades, as fontes potenciais, né? Não só aquilo que se faz hoje, mas também o passado. Você também levanta todos os estudos e monitoramentos anteriores. Isso fornece algumas informações importantes, mas a nossa experiência também mostra que a gente detecta muitas falhas, muitas questões que no passado foram tratadas de uma forma que hoje nos impede, né, de avançar. Então, isso requer mudanças nesse processo de monitoramento. Dados bibliográficos e estudos regionais. Então, a depender da área onde está o empreendimento, às vezes você tem estudos de universidades, você tem estudos de órgãos, por exemplo, o DNPM, enfim, outros tipos de estudo que trazem informações interessantes de background, às vezes dos anos 70, 80, né, que embora não tenham o mesmo nível de detalhamento que tem hoje, muitas vezes são a única maneira de você resgatar um dado pré-implantação do empreendimento antigo, por exemplo, né? A seguir, você faz uma análise profunda dos processos industriais, em que você levanta todas as matérias-primas, todos os processos, todo tipo de emissão, seja por emissão atmosférica, seja estação de tratamento de efluente, né? Tudo que entra dentro da indústria é processado e acaba, de alguma forma, sendo lançado no ambiente, seja de forma fugitiva, né, ou forma, enfim, que possa de alguma forma interferir na qualidade do ambiente do entorno. E na sequência você faz o que a gente chama de uma modelagem matemática preliminar. O objetivo disso é que a gente possa validar e definir os pontos de monitoramento, né? Então é nessa hora que a gente muitas vezes identifica que os monitoramentos que essas empresas desenvolvem têm falhas, né? Então, às vezes você, ao fazer um monitoramento de emissões atmosféricas, você percebe que a contribuição por emissão está numa área em que não se imaginava, né? Então, monitoramentos de ar ambiente, de emissão de particulado, muitas vezes tem falhas. No lançamento de efluentes, isso também é bastante comum, haja vista a dinâmica dos rios que têm, por exemplo, influência de maré, né, em que eles têm fluxos alterados. Então, às vezes, a posição de jusante e montante, elas não são muito bem definidas, né? As empresas simplesmente definem isso de forma geográfica, mas na prática a gente percebe que há uma interferência de maré que impede que aquele dado possa ser tratado. E também de água subterrânea e superficial, onde também você identifica as principais direções de migração, quais são aquelas áreas afetadas por uma eventual contaminação subterrânea. A gente chama de preliminar porque isso é feito numa etapa inicial, onde os seus dados ainda são incompletos ou muitas vezes contêm alguma imprecisão. Então, essa modelagem é feita para definir as redes de monitoramento. E mais à frente, ela é revisada ou refinada, né, para a parte de resultados que a gente vai ver mais à frente. Pode avançar, Vinícius, por favor? A definição do escopo, né, no caso, por exemplo, um ponto importante é a área de influência, e essa área de influência ela é feita pela integração dos modelos preliminares. Então, qual que é a área efetivamente que o meu estudo tem que abranger? Aonde o meu empreendimento tem um potencial de interferir no meio, né? Então, eu somo, é como se eu estivesse somando a área de abrangência do modelo de emissão, do modelo de dispersão dos efluentes, né, nos corpos superficiais, e no modelo de água subterrânea eu faço uma integração disso e defino a área de influência do meu empreendimento. Com isso, eu consigo locar meus pontos de amostragem, seja para solos, sedimentos, águas subterrâneas, águas superficiais, né?
e quando se aplica também fauna, flora, ou quando o estudo também entra na área socioeconômica, eu também tenho esse tipo de amostragem, né? São situações que são opcionais, né? Em alguns estudos é considerado, outros estudos ficam só no meio físico. Também eu consigo definir frequências de monitoramento, em áreas que eu tenho, por exemplo, sazonalidade muito marcada, ou efeitos de maré, então eu preciso coletar amostras em tempo seco, chuvoso, muitas vezes até em algum outro tempo intermediário, também maré cheia, maré baixa. Então, e obviamente os parâmetros, né, os parâmetros de monitoramento vêm daquela avaliação que eu faço dos processos industriais. E em relação ao escopo, claro, as áreas de background, né, porque esse estudo, basicamente, a gente está tentando reconstruir, vamos dizer assim, as características do meio antes da implantação do empreendimento. Como a gente não pode voltar no tempo, né, e os dados do passado são limitados, então uma das formas eficazes de fazer isso é escolher uma área de branco, né, digamos assim, que é uma área próxima, evidentemente, e fora da área de influência do empreendimento, né? Isso muitas vezes é complicado porque você tem outras fontes, né? Você tem outros potenciais contaminantes e obviamente essas áreas têm que ter contextos geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos, climatológicos similares, ou seja, eu não posso também selecionar uma área que fica a 50 quilômetros de distância, né, que aí de fato eu não tenho interferência do empreendimento, mas por outro lado eu estou numa área completamente diferente, então muitas vezes é possível sim você selecionar uma bacia hidrográfica vizinha, né, que está muitas vezes a uma distância pequena, mas que por conta dos modelos preliminares eu posso afirmar que ela está fora da influência do empreendimento. Essa bacia fornece informações que eu posso assumir como informações similares àquelas anteriores à implantação do empreendimento. Isso é muito importante, né, sobretudo em áreas, por exemplo, né, para empresas de mineração, em que você tem áreas naturalmente, com background naturalmente elevado, né? Obviamente as empresas de mineração trabalham com exploração mineral, de determinados minérios metálicos, por exemplo, então elas obviamente estão instaladas em áreas onde o background já é aumentado, né? Então, principalmente aquelas empresas que trabalham com mineração de ferro, de alumínio, de manganês, ou seja, aqueles metais que já têm uma ocorrência muito alta na natureza. Então é importante que você defina bem um background para que você possa, no caso de um acidente, saber efetivamente se aquela contaminação que foi detectada numa comunidade vizinha, se ela de fato tem relação com a indústria ou não, né? Muitas vezes ela é naturalmente elevada. Então esse é um ponto-chave, né, desse estudo que permite que a empresa esteja preparada para se defender numa situação como essa. Os levantamentos de campo em si, né? Quer dizer, uma vez que eu defini minha área de influência, defini os pontos de amostragem, defini as frequências, eu parto então para a execução dessas amostragens. Essa é uma etapa que pode ser longa, né? Porque é uma etapa que envolve várias campanhas de amostragem, seja em período chuvoso, seja em período seco. Então a gente, por exemplo, solos e águas subterrâneas, isso é feito em função das fontes, né? A gente sempre coleta solos superficiais, que são aqueles que têm mais influência de emissão atmosférica, solos subsuperficiais, que estão mais associados à migração de água subterrânea. Você define os horizontes aquíferos de interesse, se você tem aquíferos profundos. Como eu falei, a sazonalidade é importante. Para águas superficiais e sedimentos, aqueles modelos de dispersão de efluentes, eles são essenciais. A gente já viu situações muito curiosas, né, em que os pontos de montante e jusante, eles são difíceis de se definir. O ar, né, a amostragem de ar também é feito em função dos modelos preliminares e, quando aplicável, flora e fauna,
e também a parte de socioeconômico. Pode avançar, Vinícius. Uma vez feito esse levantamento, né, obviamente o levantamento pode ser longo, então o tratamento de dados ele vai acontecendo de maneira paralela, né? Então a gente constrói um banco de dados ambiental ou socioambiental, quando é o caso, ou eventualmente amplia, né, quando a empresa já tem um banco. Esse banco nos permite um tratamento estatístico, né, porque, como eu comentei, às vezes você está falando de alterações muito sutis, né? Você tem uma bacia próxima em que aqueles metais já têm uma situação de concentração elevada, às vezes até acima do valor de referência ambiental. Então, o tratamento estatístico tem que ser muito bom para que você possa mostrar que os seus dados são efetivamente comparáveis com os dados do background, né? E muitas vezes isso indica que a empresa, de fato, não é a principal contribuidora daquelas concentrações, porque elas são concentrações naturalmente elevadas, né? Então, isso é feito através de avaliação comparativa das áreas de influência dos backgrounds e também nos dados históricos, né? Com isso, você consegue definir a contribuição para cada meio, aí no caso solo, água subterrânea, sedimentos para o ar, né? E além, evidentemente, de comparar com os valores background, você também compara com valores de referência, sejam a legislação nacional ou internacional, ou eventualmente padrões locais ou setoriais, né? Ao final, se faz uma análise dessas contribuições, né? Quem são efetivamente os receptores afetados. Você aí faz um estudo que muitos de vocês conhecem, que são os estudos de avaliação de risco, pode ser uma avaliação de risco à saúde humana, pode ser uma avaliação de risco ecológica, tudo depende do receptor, né? E se compara isso com critérios de risco aceitáveis. Quando é o caso, evidentemente, se há algum risco inaceitável, você adota medidas de mitigação. Essas medidas, elas, evidentemente, você pode inclusive adotá-las ainda que não haja um risco inaceitável, mas simplesmente porque você passa a conhecer qual é a contribuição da empresa. Então, quando eu falo de medida de mitigação, evidentemente que se há um risco, a medida pode ser até uma remediação, mas quando não há risco, essa medida pode ser uma melhoria de processo, pode ser um sistema mais avançado de filtros, enfim, são várias medidas de melhoria de processo que reduzem, né, ou eliminam essas contribuições para o meio. Os principais benefícios, a gente citou alguns aqui, e acho que aí dá para a gente falar bastante coisa, né? Você, ao fazer esse estudo, você cria uma base de dados muito robusta, né? Porque você, inclusive, tem os seus dados estão embasados, e você pode comparar com ocorrências naturais, né? Você define de forma muito criteriosa essas condições naturais. E aí você pode falar com propriedade qual é a contribuição do seu empreendimento para o meio. Isso te dá uma condição de responder rapidamente, no caso, por exemplo, de um acidente, né, um rompimento de tubulação, um overflow, que atinge uma certa comunidade. Todo mundo que já passou por uma crise sabe que numa situação como essa você tem envolvimento da imprensa, rapidamente a Defesa Civil vai, o órgão ambiental já coleta amostras, já publica que está contaminado, e você passa a ser bombardeado, né, por tudo que é lado, né, como todos aqueles players que a Roberta mostrou, né, imediatamente todos eles passam a exigir de você reparação. E se você não tem um estudo muito detalhado e muito criterioso, é difícil você se defender desse tipo de acusação, né? Uma vez que houve o vazamento, qualquer ocorrência de metal que apareça na comunidade, naturalmente passa a ser a culpa sua, né? Porque você
está lá com a sua indústria operando, fazendo beneficiamento de minério, quer dizer, você trabalha com algum metal, e se isso aparece em algum lugar, naturalmente a correlação será feita que você é o causador. Você também pode elaborar relatórios ambientais muito rápido, né? Você tem esses dados, né? E você tem um modelo conceitual muito representativo que, como eu falei antes, né, permite direcionar futuras decisões da empresa, né, como melhorias, mudanças de processo, que fazem com que essas contribuições sejam minimizadas ao longo do tempo. Esse slide agora, ele na verdade resume um pouco isso, só indicando os benefícios para cada etapa, né? Então, na parte de screening, aquela parte de levantamento inicial, você identifica os seus gaps de conhecimento, né? Você começa a perceber aonde estão as suas falhas em termos de dados. Na parte do ambiente regulatório, você define todos os seus padrões nacionais, setoriais, quer dizer, onde realmente, quais são os dados que eu preciso usar como comparação. Na delimitação de escopo, né? Eu defino os requisitos para as escalas local e regional, evidentemente que isso depende do tamanho do empreendimento, né? Empreendimentos de grande porte podem ter impactos regionais, né? Então isso é importante também que o seu estudo tenha um escopo bem definido. Como eu citei também, né, na parte do baseline, você tem um banco de dados muito bom e que tem dados tanto do seu empreendimento quanto do background. Na parte, por exemplo, de avaliação de impactos, você tem segurança e confiabilidade para suas ações de comunicação, né, que a Roberta também mencionou. Isso é muito importante que você, ao fazer essa comunicação com a comunidade, você tem que transmitir muita segurança, né, porque senão você será duramente cobrado, né? Em relação a limites e padrões, é interessante também porque você muitas vezes consegue identificar, digamos assim, algum espaço, né? Ou seja, minha contribuição para o meio, ela é muito pequena em relação à ocorrência natural. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que você teria um espaço para contaminar, né? Mas você teria, digamos assim, uma condição em que você está ainda muito distante da própria ocorrência natural. E óbvio que isso pode direcionar ações, né? Você vai sempre atacar aquelas ações para aqueles parâmetros ou para aqueles compostos onde você, de fato, está muito mais próximo dos limites aceitáveis. E também na parte de mitigação, né, já mencionei, você tem muito mais base para definir as ações de mitigação com base no resultado desse estudo. Então, essencialmente, acho que é isso, Vinícius, eu não me lembro, acho que com isso a gente finaliza. Então, assim, é bastante informação, o tempo é curto, mas espero que tenha dado para dar uma ideia, né? Ótimo, obrigado. Obrigado a todos pela apresentação. Então, antes da gente ir para as perguntas dos participantes, eu vou só já avisar a todo mundo que eu compartilhei aqui a pesquisa de satisfação do webinar com todos os participantes. Então, eu vou pedir só para vocês responderem. São 3 perguntas bem rapidinhas e bem diretas, para vocês escolherem uma única opção para vocês responderem, que a gente está sempre tentando melhorar a qualidade dos nossos eventos, nossos webinars para vocês. Então, quem quiser mandar as perguntas, também pode mandar aqui no Q&A, a gente já tem uns 10 minutinhos que a gente vai respondendo essas perguntas. Teve uma pessoa que já mandou como anônimo, mas acho que é mais para o Eduardo e para a Roberta, que é qual o papel do advogado no aconselhamento da relação com as comunidades? Bom, obrigada pela pergunta, eu acho que a gente pode começar aqui, depois o Edu pode complementar. A depender do tamanho da crise, né, a conversa com a comunidade fica bastante complexa, né? E a gente tem casos em que o Ministério Público exige a participação de uma assessoria técnica para poder, quase que traduzir aquilo que o empreendedor, né, tem a passar para a comunidade. Então, essa assessoria técnica ela vai ajudar a comunidade a entender os seus direitos
e como exigir, né, ou pleitear as indenizações ou a reparação tanto para o pessoal como para o local onde eles vivem, né? E essa assessoria técnica, muitas vezes, também vem acompanhada de um expert pelo Ministério Público, e esses relacionamentos com o Ministério Público são muito difíceis de serem feitos sem o advogado, né? Então, não é o advogado e não é aconselhável que o advogado vá conversar com a comunidade, né? Então, quando a gente diz que tem que ter um bom relacionamento, não é que a Roberta e o Eduardo vão falar com a comunidade diretamente, existem pessoas com background profissional específico para essa função, né? A gente nem seria definitivamente o profissional correto para fazer essa interlocução, mas é muito importante que haja o advogado para tecer as relações entre Ministério Público, o expert, assessoria técnica. Além disso, né, em casos de indenização individual ou mesmo coletivas, a empresa pode ter algumas estratégias de como lidar com a comunidade, né? Então, vai ser feita a indenização individual, caso a caso, em que o nexo de causalidade vai ser avaliado 1 a 1 e quais os danos sofridos serão avaliados 1 a 1. Isso vai ser feito, por exemplo, em uma negociação por categorias, né? Então, a categoria dos pescadores artesanais, a categoria dos pescadores profissionais, a categoria, enfim, das lavadeiras, quando envolve, por exemplo, a contaminação de um rio. Então, como que essa conversa vai ser feita? E esses parâmetros de indenização são regrados muitas vezes pelos advogados, né? Então, assim, existem várias formas de que a gente possa assessorá-los, mas sempre pensando no seu papel, né? Não é a função única do advogado essa comunicação, porque realmente não seria aconselhável. Não sei se... A gente brinca, né, Roberta, que quando o advogado tem que ir para esse tipo de frente de negociação com a comunidade, é que a situação está muito complexa. Então, a gente, obviamente, recomenda que o advogado atue na preparação de toda essa discussão, quando envolve o Ministério Público. Às vezes, essas comunidades têm advogados, né, e precisam, e o instrumento jurídico precisa ser muito bem trabalhado para evitar o quê? Evitar que isso se torne um cheque em branco também, né? Dependendo do acordo que se faz individualmente, você vai ter aí replicar isso para diversos indivíduos, centenas, às vezes milhares de pessoas, com consequências que são inimagináveis. Não pode ser. Acho que essa é a orientação do advogado. Além disso, né, se você tem um advogado para esse tipo de negociação, é porque há um ambiente quase como um pré-litígio muito claro. Então, esse cuidado que a Roberta falou. Existem profissionais que são muito qualificados para essa interlocução. O que a gente sempre recomenda numa situação dessa é que o advogado participe de toda a preparação, e apenas em casos extremos é que o advogado vai ser um participante ativo nessa negociação, porque aí porque está muito próximo de efetivamente uma judicialização dessa discussão. Exato. Ótimo, obrigado, Roberto, obrigado, Eduardo. Agora uma pergunta para o pessoal da EBP. Como o estudo de baseline ajuda as empresas em defesas jurídicas no caso de acidentes e consequências externas ao site? Eu vou começar a falar aqui, não sei se o Rodrigo quer falar primeiro. Acho que também essa pergunta se remete também a Roberta e ao Eduardo, né? Mas eu acredito que o importante que o Rodrigo destacou bem na apresentação, na parte que ele falou, em que ele disse, é a questão de conhecer e ter informações robustas, né, consistentes para poder ter respostas rápidas e coerentes. Então, existe numa situação de crise, como também já foi falado pela Roberta, pelo Eduardo, por todos, tudo é muito dinâmico, é muito rápido e é muito estressante e há muita pressão. Se essas informações não estiverem muito bem preparadas e elaboradas e muito bem conhecidas e já digeridas, a empresa vai ter extrema dificuldade em se comunicar. Então, e também de ser assertivo para montar uma peça, né, em que ela possa apresentar
o que realmente é responsabilidade dela dentro daquele cenário, porque eu acho que o Rodrigo falou isso, na hora todo mundo se volta contra. Então, se a empresa compreende exatamente qual que é a porção de responsabilidade dela e ela consegue demonstrar isso tecnicamente de uma forma correta, né, consistente, eu acho que isso cria um cenário muito melhor para a defesa do que um cenário onde você não tem certeza sobre as variáveis, você tem talvez, eu acho, ou pode ser, eu fiz uma coisa, mas não estava completo, ou é facilmente discutível, né? Olha, isso aqui não era, naquela época não era bem assim, hoje em dia é outro modelo, é outro método, isso não vale. Enfim, não sei se o Rodrigo quer complementar. Só rapidamente, a nossa experiência, a gente tem casos, por exemplo, até com o próprio Ministério Público, e obviamente o Ministério Público não tem a obrigação de saber particularidades, por exemplo, do background numa determinada região. O Ministério Público age como alguém que está fiscalizando a lei, quer dizer, o limite de um determinado metal é 1.000, se tiver 5.000, evidentemente para ele isso é uma não conformidade. Então a gente consegue, e teve um caso com bastante sucesso, em que a gente conseguiu mostrar claramente que, até por ser mineração, né, aquela área é uma área naturalmente enriquecida em determinados metais, por isso que a mineradora se instalou ali, e evidentemente que muitos dessas concentrações acima dos valores de referência, elas já são naturais, elas já ocorriam antes da implantação do empreendimento, né, e inclusive elas até melhoraram, porque evidentemente a empresa está retirando esse metal que tem interesse econômico para ela. Então, isso teria sido muito mais difícil do Ministério Público compreender sem um estudo desse tipo, né, onde para o Ministério Público, se você não está cumprindo a lei, você evidentemente você tem um problema e vai ter que pagar por isso. Ótimo. Obrigado. A Camila Scopel mandou agora aqui no Q&A, que é para a Roberta e para o Eduardo. Como fica a questão do dano intercorrente quando há remediação total? Eu vou deixar você começar essa, Edu. Agradeço aí a Camila pela pergunta, né? Tudo bom com você, Camila? Obrigado, Camila. Olha, o ponto da reparação integral, ele sempre vai ter duas vertentes. A vertente da empresa, que vai entender que houve a reparação integral, mas o Ministério Público e as autoridades tendem a dizer que a reparação integral, como ela não é imediata, como ela não é realizada logo após o momento, né, da ocorrência daquele dano, houve necessariamente um dano intercorrente. Há uma tese difundida aí por diversos promotores, procuradores, integrantes do Ministério Público, de que há o período em que a sociedade é privada de usufruir aquele bem ambiental, ainda que depois de algum tempo aquela situação seja reparada, aquele período deve ser indenizado. É uma das formas de discussão sobre a indenização, de certa forma, pedagógica, né? Ou um dano moral coletivo. Então, ainda que você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto, houve uma supressão de vegetação e houve o replantio da vegetação e a vegetação atinge características semelhantes após um determinado período. Há teses que ainda assim indicam defendem que há necessidade de um pagamento de uma indenização com base nessa tese do dano intercorrente, porque houve uma privação por determinado período de tempo, uma privação da sociedade por determinado período de tempo do usufruto desse bem ambiental. Então, acho que nesse cenário, obviamente nós aqui vemos com muita cautela esse tipo de alegação, porque a busca pela reparação integral, se atingir a reparação integral, o fundamento jurídico para uma eventual pleito de indenização por dano intercorrente nos parece um pouco, ele tem que ser analisado caso a caso, mas nos parece um pouco mitigado, porque se houve reparação integral, não há dano adicional a ser indenizado, e a gente volta àquilo que eu mencionei, que a indenização no Brasil se mede pela extensão do dano, mas a gente sabe que em matéria ambiental vários princípios são invocados, né? O princípio da
prevenção e precaução muitas das vezes justifica aí poluidor pagador, acho que nesse caso seria o principal, né, para dizer não, há necessidade sim de uma melhora na situação, e a indenização seria uma forma de compensar por esse dano e pelo espaço de tempo em que a sociedade ficou privada daquele bem ambiental. Ótimo. Obrigado, Eduarda. Então, obrigado a todos. A gente vai encerrar já o webinar, até para a gente manter no horário marcado. Então, obrigado, Vinícius, Rodrigo, Roberto, Eduardo, pela apresentação de vocês. Obrigado pela participação de todos. Até para informação de todos que estão participando, no site da Câmara, a gente tem toda uma página dedicada às informações relacionadas ao coronavírus, que foram enviadas pelos nossos associados. A Câmara está fazendo por volta de 3 a 4 webinars por semana dos mais diversos temas, em parceria com as nossas empresas associadas. Então, se quiserem dar uma olhada no nosso site para vocês verem quais são os próximos webinars, quais são as próximas iniciativas que a gente está fazendo. Então, obrigado pela participação de todos, obrigado pessoal da BP e do Machado Meyer, e a gente se vê no próximo webinar, então. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado, Guilherme. Obrigada. Obrigado, Guilherme. Bom dia, tchau, tchau.